Bem-vindos de volta para mais uma aula de repertório sociocultural dos bruxões do Enem. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre diversidade e sobre minorias sociais. Queria pontuar inicialmente que nós não vamos especificar minorias nesta aula. A gente vai trabalhar o conceito primeiro de forma ampla, para depois trabalhar o conceito de uma forma mais específica, certo? Bom, quais serão então os repertórios que nós traremos na aula de hoje? Primeiro, a gente vai trazer uma palestra e um livro chamado O Perigo de uma História Única, de uma autora nigeriana chamada Chimamanda Ngozi Adichie. Essa obra fala um pouquinho sobre representatividade e uma série de outros tópicos que circundam o debate sobre minorias e sobre diversidade. O segundo tópico é um documentário, um repertório audiovisual chamado Humanos ou Humans, certo? Eu vou falar um pouquinho do conteúdo dessa obra e de como ela poderia se encaixar na nossa redação sobre diversidade e minorias sociais. E por fim, eu trouxe um repertório sociocultural associado à arte, lá na primeira aula de repertório sociocultural associado aos eixos temáticos, que a gente falou sobre arte e cultura, não a primeira aula do curso, tá? A primeira aula de repertório. A gente falou sobre arte e cultura e esse repertório esteve lá como sugestão, dentre diversos outros do universo artístico, como sugestão de bagagem para você usar no texto. Então temos 3 repertórios culturais aqui, associado a um livro, um documentário e uma obra de arte que faz parte da arte urbana. Primeiro, antes de falar de cada um dos nossos repertórios, eu queria trazer algumas definições para a gente entender o que é diversidade, o que são as minorias, por que as minorias têm esse nome, enfim, para que isso fique mais contextualizado, tá bom? Primeira coisa, diversidade. A palavra diversidade, ela aborda um conceito que diz respeito a tudo aquilo que é diferente. E dentro da nossa sociedade, nós temos uma série de diferenças entre os grupos sociais, entre os indivíduos, entre as nações, entre as práticas culturais e religiosas, enfim. Então, diversidade tem a ver com multiplicidade, com variação, certo? Essa parte de vocabulário, de trazer os significados, eu deixei as referências nos slides, então se vocês quiserem ver de onde são os significados ou onde acessar mais informações sobre os repertórios, eu deixei aqui no slide, vocês podem conferir, e vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom? Bom, então, a gente estava falando sobre diversidade e vocabulário. Para falar sobre o vocabulário, é muito importante que a gente busque esses significados em dicionários. Não vai direto no Google e digita a palavra para pesquisar sinônimo, enfim. Vai em um dicionário online mais confiável e pesquise o significado dessa palavra, porque no próprio significado é possível que você encontre sinônimos para usar na sua redação. O professor Valdir falou na semana passada sobre como evitar repetição de palavras, como fugir da repetição, então tenta explorar essa parte de sinônimos também. Em relação a minorias, aqui a gente vai usar um conceito de minorias que não diz respeito à quantidade de pessoas. Minoria não tem a ver com um critério quantitativo, mas com um critério qualitativo. É a qualidade do acesso aos direitos que determinados grupos sociais têm. Quando a gente fala desses grupos sociais, podem ser grupos econômicos, políticos, religiosos, enfim, regionais. Então, esses grupos, eles têm acesso aos direitos de uma maneira diferente. A definição que a gente traz aqui diz respeito a um subgrupo que é considerado diferente do grupo dominante, então existe alguma característica nesse grupo que difere daquilo que é tradicional, daquilo que é conservador, ou daquilo que é dominante ou que é mais difundido.
E as características desse grupo que é considerado diferente, elas são consequentemente desvalorizadas. E esse grupo acessa menos os direitos. O direito à segurança desse grupo é colocado em xeque, o direito à educação, o direito de ir e vir, o direito de viver, enfim, de um modo geral, o direito à alimentação. E aí, cada direito não acessado vai depender do grupo social sobre o qual a gente está falando. Então, vamos pensar aqui. Minorias religiosas, dependendo do grupo sobre quem a gente está falando, vão ter demandas diferentes. Minorias étnicas, minorias relacionadas à diversidade de gênero. Então, cada grupo vai ter as suas demandas específicas, embora, claro, todas as minorias, quando a gente fala do conceito de minorias sociais, elas tenham em comum esse fato de não desfrutar, não ter a mesma quantidade de oportunidades que o grupo dominante, certo? Seguindo, trouxe aqui uma tirinha do personagem Armandinho, que fala sobre preconceito. Porque o preconceito é uma característica muito visível e relacionada às minorias sociais. Muitas minorias, para além de todas as demandas, para além de todos os direitos que não são acessados de forma efetiva ou qualitativa, esse grupo sofre também com o preconceito, com a intolerância, com um conceito pré-estabelecido, um conceito estabelecido com base em falta de informação, em desconhecimento. Então, preconceito é uma palavra que constantemente, não vou dizer sempre, tá? Porque depende de como o tema for cobrado lá no dia da prova, mas preconceito é um debate que normalmente você pode trazer para temas relacionados a grupos minoritários, certo? Então, deixo a definição aqui, deem pausa no vídeo para vocês lerem com calma e lerem a tirinha também. Lembrem-se de que os textos mistos, né, que tem linguagem verbal e linguagem não verbal, eles fazem parte, muitas vezes, da proposta de redação da prova do Enem e também da prova de linguagens. Então é muito importante que a gente também aprenda a interpretar e a explorar os textos não verbais. Ou mistos, que é o caso da tirinha. Bom, vamos ao nosso primeiro repertório, O Perigo de uma História Única, uma palestra da autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. A obra, a palestra dela tem, em média ali, acredito que uns 18 minutos, eu vou deixar o link para vocês na descrição no vídeo, assistam porque vale a pena e é um excelente repertório que se encaixa em uma diversidade bem grande de propostas. O vídeo dela, a palestra dela e a transcrição dessa palestra que virou o livro que vocês estão vendo, aborda uma série de discussões. Eu vou abordar 4 delas na aula de hoje. Primeiro, ela fala um pouquinho sobre como as narrativas que são repetidas e que são normalmente elaboradas pelos grupos dominantes são poderosas para a criação de padrões de conhecimento relacionados a determinados grupos sociais. Então, uma história, muitas vezes, ela é tão repetida pela mídia, ela é tão repetida socialmente, ela é tão repetida pelas produções audiovisuais ou pela literatura, que não há espaço para que você pense em outras possibilidades de vivência relacionada a determinados grupos. Então, ela fala que as narrativas, elas precisam começar a se diversificarem, trazendo o tema da diversidade, que é a aula de hoje. As minorias precisam que as suas narrativas estejam mais evidentes para que haja uma quebra das narrativas dominantes, certo? Então, isso já se relaciona com o nosso segundo tópico, que é a representatividade. É preciso que pessoas, representantes dos grupos minoritários, que tenham lugar de fala, tenham as suas narrativas expostas, divulgadas, ganhem espaço na mídia, ganhem espaço nos veículos de informação, para que as suas histórias sejam divulgadas e, consequentemente, as narrativas deixem de ser únicas e se tornem diversas. Porque essas narrativas únicas criam estereótipos. E os estereótipos, eles não abordam de forma completa determinado grupo. É claro que existem estereótipos completamente
inadequados e errôneos, mas existem estereótipos que abordam apenas uma vertente de determinado grupo. Então, esse estereótipo que aborda apenas uma vertente, ele é incompleto, ele não consegue expor a multiplicidade característica de determinados grupos. E essa falta de informação sobre a multiplicidade, sobre a diversidade, gera o preconceito, que é essa falta de conhecimento que leva à violência, intolerâncias, hostilidades, enfim. Então a Chimamanda, dentre vários assuntos, fala sobre isso na palestra dela. Ela conta uma série de experiências pessoais que fundamentam o encaminhamento da palestra, e é excelente a forma como ela consegue, de uma maneira muito didática, debater esses 4 temas, dentre muitos outros que ela fala lá. Então confiram o vídeo dela para que vocês apreendam mais esse repertório sociocultural. Em seguida, trago como sugestão de repertório para o tema relacionado à diversidade e minorias o documentário Humanos, ou Humano, Human. Esse documentário, também um filme, uma obra audiovisual, ela traz como tema principal a diversidade. O objetivo é expor uma diversidade de indivíduos que pertencem a classes sociais diferentes, grupos étnicos diferentes, países diferentes. Então, dentro de grupos étnicos que pertencem a uma mesma nação, há uma diversidade religiosa, há uma diversidade profissional, há uma diversidade estética, não só étnica, mas estética, enfim. Vários indivíduos são convidados a apresentar uma narrativa, um relato de experiência, e essas narrativas, muitas vezes, são contrastantes. São trazidos para a obra pessoas de religiões antagônicas, por exemplo, para que deem o seu testemunho e, consequentemente, isso gere reflexão. É muito interessante. A obra, ela mescla imagens dos indivíduos e da natureza. Então, é uma obra bastante rica também com relação a essa parte. É possível ler de uma forma muito interessante na parte artística as expressões faciais e, novamente, muito interessante de assistir e pensar sobre tudo aquilo que é narrado em relação à diversidade. Mostrando, a obra deixa muito evidente que há uma diversidade muito maior do que se imagina. A gente sempre que pensa em diversidade, a gente tem que pensar no macro. Vamos pensar dentro do Brasil. A gente tem uma diversidade dentro do próprio espaço urbano, por exemplo. A gente falou de infraestrutura urbana. Dentro do espaço urbano, a gente tem uma diversidade econômica, a gente tem uma diversidade social, a gente tem uma diversidade cultural, enfim. Se a gente sair desse espaço urbano e ampliar para o estado, você já tem uma diferença entre, por exemplo, zona rural e zona urbana. Se a gente sair do estado e pensar na região, vou pensar aqui no Sudeste, que é onde eu tô, mas a gente pode pensar isso em relação a qualquer região do Brasil. Se a gente comparar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, são 4 estados completamente distintos, com características econômicas, sociais, culturais, culinárias completamente diferentes. Se a gente comparar as regiões do Brasil, já temos mais diversidade. Se a gente comparar os países da América Latina, se a gente for ampliando, a diversidade ela vai só aumentando. Então, é preciso pensar isso no contexto macro, e essa obra audiovisual deixa muito evidente como que as narrativas são diversas, como os seres humanos são múltiplos, e a principal pergunta é: o que torna as pessoas humanas, né? O que nos torna humanos? E aí isso é debatido através de discussões sobre relacionamento, religião, posicionamento político, enfim, uma infinidade de possibilidades. É muito interessante. Os relatos, existe o filme com os relatos parciais e existem também os cortes com os relatos na íntegra. Tanto o filme quanto os cortes são interessantes. Tem em língua portuguesa, então vocês conseguem assistir, e vou deixar também na descrição para que vocês possam absorver
o conhecimento proporcionado por essa obra. E numa redação, a gente poderia dizer que o documentário deixa evidente a multiplicidade presente no mundo em relação a diversos aspectos. Porém, muitas vezes essa diversidade é ignorada e são criados preconceitos, são criados discursos de ódio, enfim, então a gente pode fazer essa oposição entre a apresentação da diversidade e o não reconhecimento e valorização da diversidade. Por fim, deixo como repertório para vocês arte. No caso aqui, Eduardo Cobra é um artista, muralista, grafiteiro muralista, que usa a arte urbana para expressão. Eu coloquei aqui alguns dos projetos dele, deixei 6 projetos para que vocês podem entrar no site dele para conferir todos esses projetos, quais são as imagens que estão lá, mas todos esses que eu apresento aqui são projetos que falam sobre diversidade. O Mural das Etnias é o maior mural do mundo, né? Existe esse recorde, ele está lá no Rio de Janeiro, feito em 2016 para as Olimpíadas, e ele traz justamente a diversidade étnica existente. Claro que não aborda toda a diversidade étnica do mundo, como a gente já disse, diversidade é uma infinidade de coisas, mas apresenta ali uma diversidade de etnias. Altamira fala sobre questões indígenas, que os grupos, né, das comunidades tradicionais são grupos minoritários. Olhares da Paz é um projeto que traz personalidades que contribuíram para a manutenção ou para a busca pela paz mundial, a paz que se opõe a todo esse discurso de ódio, de intolerância, de violência, seja violência física, seja violência verbal, seja violência psicológica, política, religiosa, enfim. A obra Coexistência fala justamente sobre conviver com a diferença, valorizando a pluralidade e não desvalorizando aquele que é diferente. Pinóquio e Welcome to Brazil são 2 obras que foram apagadas, então que não estão mais expostas no meio urbano, mas que estão presentes lá no site. O Pinóquio é uma obra que fala sobre a existência do preconceito no Brasil, e o Welcome to Brazil traz elementos da cultura do Brasil. Nessa imagem aqui, na próxima imagem, eu deixo 3, que é o Mural das Etnias, Os Olhares da Paz e o Pinóquio. São 3 das obras que eu citei. Tem outras, vocês podem pesquisar lá no site dele e usar isso também como repertório. Como assim? Como que eu usaria um mural, né, uma arte urbana como repertório sociocultural? Você poderia, né, abordar o fato de a diversidade étnica existir e ser necessária para que as pessoas sejam diferentes, para que haja posicionamentos opostos, para que as pessoas reflitam sobre possibilidades, porém que essa diversidade étnica presente no mundo muitas vezes não é vista de uma forma positiva ou não é valorizada. E isso muitas vezes resulta em situações de intolerância, preconceito. Então você pode trazer a obra audiovisual, né, o Mural das Etnias, pintado pelo muralista Eduardo Cobra, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E aí você fala sobre a obra e como o tema dessa obra se relaciona com a realidade atual, certo? Bom, por hoje é isso em relação a minorias e diversidade. Mais para frente a gente vai trazer debates sobre grupos minoritários específicos que fazem parte do contexto nacional e que ainda não foram abordados na prova do Enem, porque sim, o Enem adora trabalhar com minorias sociais, embora tenha sido comum a associação entre minorias e algum outro eixo, essa tem sido uma temática recorrente na prova de redação. Então, por enquanto, a gente fica aqui. Semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre formas de elaboração da frase temática. Como que a frase temática da proposta do Enem impacta na forma como você precisa construir o seu texto. Então, semana que vem a gente se vê. É nóis que voa, bruxão!